Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento. Já abordamos vários contextos dentro do Antigo Testamento, desde os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, e começamos a falar sobre os profetas de Israel. O primeiro profeta que nós abordamos foi o profeta Isaías, que é um dos profetas mais antigos, que tem um livro registrado dentro do Antigo Testamento. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o profeta Jeremias. Na verdade, um panorama sobre o livro do profeta Jeremias. Tem algumas coisas interessantes sobre o livro do profeta Jeremias. É um livro de 52 capítulos, mas quando nós comparamos lá na Bíblia conhecida como Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego, que era a língua que começava a ser falada na época que o Império Grego tornou-se um grande império mundial, nós vamos perceber que lá na Septuaginta ele é menor do que na Bíblia hebraica, né? Sobretudo na Stuttgartensia. E outras coisas interessantes é que o profeta Jeremias ele começa a profetizar no reinado do rei Josias. O rei Josias foi um dos bons reis de Judá, lembrando que Judá é caracterizado como o Reino do Sul, e além do Reino do Sul nós temos o Reino do Norte, com a sua capital em Samaria. Em aulas anteriores nós já explicamos a diferença entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, com a divisão dos reinos de Israel. E é importante, se você não assistiu, você assistir essa aula para que você possa compreender melhor. O profeta Jeremias ele começa no 13º ano do reinado do rei Josias, mas ele vai passar, porque o ministério do profeta Jeremias vai ter cerca de 40 anos, ele vai passar por 5 reinos. Vai passar pelo reino de Josias, vai passar pelo reino de Zedequias, vai passar pelo reino de Jeoaquim, vai passar pelo reino de Joaquim, vai passar pelo reino de Amon. Deixa eu ver se eu lembro mais algum. Não, Jeoacás, melhor dizendo, ao invés de Amon. Amon foi antes de Josias, vai passar pelo reino de Jeoacás. Durante esses 5 reinos, ou durante esses 5 reinados, o reinado mais longo que o profeta Jeremias ele vai estar dentro e vai profetizar vai ser o reinado do rei Josias. E aí tem um paralelo até interessante, importante para a gente dentro da teologia. Porque o rei Josias, como ele foi um bom rei, ele foi um rei que, além de restaurar o templo de Israel, durante o seu reinado, o livro da lei foi descoberto e os preceitos, né, de seguir a lei eles foram introduzidos de novo para o povo de Israel, para o povo do Reino do Sul. Ele instaurou uma reforma política e religiosa muito intensa. Então, um paralelo com Jeremias, né, que inclusive o nome de Jeremias é um termo que nós conseguimos alcançar mais lá no grego, lá na Septuaginta do que propriamente na língua hebraica, mas dentre os seus possíveis significados, né, está Yahvé, ou Deus estabelece, mas ao mesmo tempo pode ter o significado de Deus derruba. E é isso que a gente vê ao longo dos 52 capítulos do livro do profeta Jeremias. Deus tanto estabelecendo quanto Deus derrubando. Deus tanto levantando, exaltando, quanto Deus jogando aos chãos, né? Muitas vezes o povo de Israel e também outros reinos que por diversas vezes são usados por Deus, mas que depois são condenados por Deus devido serem reinos maus. Jeremias era de uma família sacerdotal, então podemos dizer que ele era um profeta e sacerdote, né? Diferente de outros profetas que não vinham de família, diferente de outros profetas que não vinham de família sacerdotal. O ministério dele deve ter começado por volta de 626 a.C., ou seja, 7 séculos antes de Cristo, ou no século 7 antes de Cristo. Outra coisa importante da gente relatar, deixa eu tomar um chá porque a garganta tá ruim. Agora foi. Uma outra coisa importante da gente relatar
é que no capítulo 51, lá por volta dos últimos versículos, no versículo 64, está registrada a frase até aqui as palavras de Jeremias, mas ainda temos o capítulo 52, o que faz muitos estudiosos do texto de Jeremias acreditarem que as palavras de Jeremias elas foram até o capítulo 51 por volta do versículo 64. Mas a gente não pode afirmar nem que todo o livro tenha sido escrito por Jeremias, né? E nós vamos ter a figura de Baraque, que era um escriba de Jeremias, que era um servo de Jeremias e que acompanhava Jeremias por todo o seu ministério, ou pela maior parte do seu ministério. E até aparece em outros livros, como o livro de Crônicas, citando que Jeremias teve Baraque como seu escriba e que Baraque escreveu e também falou, ditou por algumas vezes as palavras de Jeremias. Esse Baraque, então, ele vai ser muito importante sob a ação de propagação das profecias que Deus usou Jeremias para falar, para proferir. Ele vai ler as profecias de Jeremias no templo e provavelmente ele vai reescrever essas profecias, o que faz muitas pessoas acreditarem que foi Baraque que escreveu o livro de Jeremias, o que a gente não consegue afirmar. Mas uma coisa é certa, Baraque escreveu alguma coisa sobre o profeta Jeremias, né? Isso é uma coisa que a gente tem como certa. Jeremias ele vai repreender reis, profetas, sacerdotes, o que faz o próprio Deus dizer para ele que ninguém iria gostar de Jeremias, né? Todos iriam perseguir Jeremias. E ao longo do ministério de Jeremias, a gente percebe que muitos queriam até matar Jeremias, né? Jeremias é levado cativo para a Babilônia, na visão de alguns, e na visão de outros ele é levado de forma obrigatória para o Egito. Não em si cativo para o Egito, mas fugindo para o Egito junto com os judeus que fugiram para o Egito. Ele foi proibido de se casar, né? Então imagina a vida do profeta Jeremias. E muitas pessoas hoje falam que são profetas e profetisas e vivem uma vida extremamente agradável, né? O profeta Jeremias, Deus falou que ele não ia se casar, que ele não ia ter filho. E a vida do profeta Jeremias serviu para anunciar que o cativeiro do povo judeu do Reino do Sul, na Babilônia, estava por vir. Então Deus queria poupar o profeta Jeremias de mais perdas do que aquelas que ele já iria ter. Ele, quando ele vem, a profecia dele principal é falar que a Babilônia viria para levar o povo de Israel que restou, né, o Reino do Sul, os judeus, para o cativeiro da Babilônia, através, sobretudo, da figura de Nabucodonosor. Então ele vai usar diversas metáforas e é interessante a divisão, né, um esboço geral do livro do profeta Jeremias, para que a gente consiga entender, compreender um pouco melhor cada etapa dessas profecias e dessas ações de Jeremias. Então, do capítulo 1 até o capítulo 6... praticamente ele vai falar sobre algumas profecias, vai registrar algumas profecias durante o reinado do rei Josias. Lembrando que ele começa a partir do 13º ano do reinado de Josias. Ele vai profetizar essa queda de Jerusalém. Aí do 7 ao 20 ele já vai pregar usando várias metáforas, né? Várias metáforas que ficam famosas, da árvore da amendoeira, do vaso quebrado, dos 2 figos, né, dos 2 cestos de figo, da tanga que ele teria que vestir ali, do cinto que ele vai usar até apodrecer, todos apontando para esse cativeiro iminente que o povo de Israel iria vivenciar. Dentro do reinado de Josias, ele vai profetizar essa queda de Jerusalém, mas vai ser pelos vários capítulos, do capítulo 21 ao 38, durante o reinado de Zedequias, que ele vai prenunciar, profetizar de verdade os 70 anos de cativeiro do povo judeu do Reino do Sul na Babilônia.
E quando isso estava na iminência de acontecer, aí dos capítulos, por volta dos capítulos 39 a 44, a gente consegue ver isso. Quando isso estava na iminência de acontecer, a conquista de Jerusalém, vários judeus fogem para o Egito. Jeremias havia sido até convidado para ir para o exílio, né, na Babilônia, mas ele não vai ir. Algo que vai acontecer com o profeta Daniel, que vai acontecer com o profeta Ezequiel, que é assunto dos nossos próximos vídeos sobre os profetas maiores. E no capítulo 45 tem um ponto interessante, importante para a gente, que Jeremias falando para Baraque, o seu escriba, Baraque, o seu braço direito, que ele seria preservado, né? E isso aí tem um sentido teológico importante. Porque como Baraque era o escriba, como Baraque era aquele responsável por divulgar as profecias, vamos dizer assim, de Jeremias, a preservação da vida dele era de extrema importância. E aí nos últimos capítulos, por volta do capítulo 46 até 52, virão as profecias contra as nações, profecias contra moabitas, filisteus, contra egípcios, contra babilônios, sempre profecias de destruição, mas também profecias de restauração com o né? Se viesse o arrependimento sobre essas nações. Então o livro do profeta Jeremias ele é muito interessante, ele é muito importante para que a gente consiga, sobretudo, entender como que se deu a queda de Israel, de Jerusalém para a Babilônia. E quando a gente lê esses 40 anos do ministério do profeta Jeremias, nós precisamos olhar não apenas para o livro de Jeremias, mas também para Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações de Jeremias, ele vai trazer como tema principal, como tema central, a ira de Deus sobre o povo de Israel. Jeremias ele é chamado de profeta chorão, né? Tanto por causa dos seus diversos capítulos ali, os seus 52 capítulos no livro de Jeremias, quanto também pelos capítulos do livro de Lamentações de Jeremias. Quando Jeremias, perante as ruínas de Jerusalém, ele começa a emitir os seus lamentos, os seus discursos, o choro de Jeremias pela queda de Jerusalém, pela queda da amada Judá. E é interessante também que a vida de Jeremias, ela o tempo inteiro é utilizada para que Deus venha profetizar, para que Deus venha mostrar, através de metáforas, através de ações, o que o povo estava fazendo com ele e o que iria acontecer com o povo. Então fica aí um incentivo para a leitura integral desse livro do profeta Jeremias, que assim como o livro do profeta Isaías e os demais livros que nós vamos estudar dentro do panorama do Antigo Testamento, são muito importantes para você entender a história de Israel. É como se fosse um complemento nos livros históricos, sobretudo nos livros de Reis e nos livros de Crônicas. Nós entendemos o pano de fundo histórico ali de tudo que aconteceu, a sucessão de reinos. E no livro dos profetas nós entendemos a situação religiosa que o povo vivia. A situação religiosa que o povo vivia na época do profeta Jeremias era uma situação de apostasia. Era uma situação onde quase todos os reis, aí excetuando-se o rei Josias, quase todos os reis estavam se dobrando para a Babilônia. Quando não se dobravam para a Babilônia, se dobravam para o Egito. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a profecia dentro do cativeiro babilônico, porque vamos estudar o livro do profeta Ezequiel. Aguardo vocês.